mas as coisas já não são mais como antigamente. Provavelmente você já ouviu esse comentário em alguma situação enquanto tentava educar seu filho adolescente. E é claro que sabe que o mundo de hoje já não é mais como há 30, 40 anos. Mas será que a educação mudou? Será que o quanto o mundo mudou seria capaz de interferir também na pessoa que temos hoje atravessando a adolescência? Para estas e outras dúvidas, você vai encontrar respostas aqui. Acompanhe a primeira parte da aula sobre a formação da personalidade na adolescência. Então, sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Na verdade, trata-se de uma série de encontros onde vamos falar sobre essa jornada da educação na adolescência. Então, eu sempre ouço muito os pais preocupados, né? O que vai acontecer? Como é que vai ser agora que o meu filho está entrando na adolescência e tal? Então, por isso, a motivação maior, né, dessa jornada aqui de algumas aulas e material de formação para as famílias, falando sobre adolescência. Eu queria, em primeiro lugar, então, desejar aí uma boa aula para todos que estão nos acompanhando e me apresentar. O meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga, atuo também na área de orientação familiar e faço parte aqui desse projeto, grande projeto do Seed Time, do Instituto Católico de Liderança, e convidei para a nossa conversa de hoje o Murilo Frisanco. O Murilo eu conheço já há algum tempinho, por conta dos livros que ele tem publicado. A gente já teve um encontro presencial, né, Murilo, onde você deu uma belíssima formação, né? E hoje a gente vai tratar sobre o tema de formação da personalidade na adolescência. Olha que tema legal. E eu quero abrir um espaço para que o Murilo se apresente também, que vocês conheçam um pouco da jornada dele. Bom, olá a todos, né? Fico muito feliz com esse convite, né, Patrícia? Agradeço de coração. E para o pessoal me conhecer um pouquinho, eu sou Murilo Frisanco, né? Eu sou terapeuta especialista em regulação emocional e comportamental e também autor do livro As 12 Camadas da Personalidade, mas também tenho alguns outros livros, né, que contribuem muito nesse desenvolvimento pessoal, né, e pode contribuir muito nessa questão da formação do adolescente, que é sobre os 4 temperamentos, né, e também a arte de educar, né, é a arte de educar ali voltado para o ensino das virtudes, né. Eu também atuo como mestre de estudos e vida espiritual no Instituto Casa da Felicidade, né, e também sou professor universitário. Então, isso é um pouquinho de quem eu sou, né, brevemente. Sou casado, tenho uma filha de 11 anos, né? E também estou muito próximo aí dessa fase, né? Estou nessa, como pai também, estou entrando bastante próximo dessa fase aí da adolescência. Então, é um momento que também estou vivendo ali na pele, também estou vivenciando esse desafio. E tem muita ferramenta, né? Muita ferramenta bacana que a gente pode aplicar se a gente entender um pouco como se dá essa fase, né? Pontos chaves dessa fase para que a gente possa contribuir com a formação dos nossos filhos. Que bacana, Murilo. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui, né? E que o Seed Time, o Instituto Católico de Liderança, seja um ambiente também que seja a extensão da sua casa, viu? É o que a gente quer aqui, promovendo esses encontros e chamando gente bacana para conversar aqui conosco, né? Eu falo por conta própria, que eu já li 2 dos seus livros, né? E realmente você escreve com uma facilidade, assim, aquela leitura leve, em que a gente tira muitos fundamentos. E pensando sobre isso, eu acredito que para começar essa nossa conversa sobre adolescência, é importante a gente conceitualizar, né? Então, assim, vamos trazer realmente que dados são esses. Quem é o adolescente? Como que eu caracterizo a adolescência, né? Então, quando eu falo de adolescente, quem é essa pessoa? Vamos lá. Sim, sim. Então, vamos lá. Bom, uma coisa que é muito importante entender, eu considero isso como assim, uma questão essencial. Né? Por que essencial? Porque a gente vive numa época em que a gente não compreende o adolescente. Né? Eu acho que a fase talvez mais incompreendida é o adolescente, porque a gente inventou uma maneira de enxergar, né, os filhos nessa fase que não corresponde ao que a natureza propõe. Né? O que eu quero dizer com isso? E isso aqui é chave. Né?
da gente compreender como abordar os filhos. O primeiro ponto é o seguinte: quando a gente olha para o adolescente, né, então entra muito essa fase aí da puberdade, começa esse momento em que a natureza, ela está deixando o filho pronto para casar, do ponto de vista biológico. Você está deixando pronto para casar. Só que, quando é que é o casamento, culturalmente hoje, pelo menos aqui no Ocidente, né? Uhum. Antes dos 18 anos é praticamente inconcebível. Então, a gente tem uma fase que se inicia normalmente ali aos 12 anos, né? Por volta ali dos 12 anos. Só que a gente tem uma concepção que a pessoa só é adulta aos 18. É isso que eu quero chamar a atenção. E aí a gente cria um limbo, né? Um limbo de maturidade, vamos dizer assim, onde a gente trata o que a natureza, um adulto segundo a natureza, como se fosse uma criança segundo a nossa cultura, né? Tanto que hoje em dia a figura do adolescente, ela é a figura do café com leite, né? É uma pessoa que não pode trabalhar. Né? Aqui mesmo, eu lembro quando eu era adolescente, eu ficava injuriado com 14 anos, que eu falava para minha mãe, eu quero trabalhar. Mas não pode, ninguém vai te contratar, porque as leis dizem que isso não é permitido, é só aos 16 que pode fazer estágio. Eu falo assim, mas que absurdo, eu tenho capacidade de trabalhar. Eu enxergava que eu tinha essa capacidade, mas isso não era permitido. Né? E eu me sentia bloqueado. Né? Eu falei assim, como é que a sociedade está me impedindo de fazer uma coisa, né? E até, vamos assim, criminalizando, né, a minha capacidade que eu quero fazer e eu não posso fazer porque as pessoas têm um preconceito contra isso, né? Como se a única função, e isso é interessante, Patrícia, como se a única função do adolescente fosse estudar na escola. E isso é uma coisa que está acontecendo, assim, que afeta muito a relação pai-filho, afeta muito a maneira, o amadurecimento, né? Porque, veja, se aos 12 anos a natureza está me dizendo que eu estou preparado para casar, isso significa que eu estou preparado para trabalhar, que eu estou do ponto de vista natural, né? Não estou dizendo que os adolescentes hoje em dia têm maturidade, né? Aí isso é outra questão que a gente vai entrar aqui, mas assim, do ponto de vista de capacidade cognitiva, capacidade emocional, não do ponto de vista de se você foi bem informado ou não, mas já tem um nível de lidar com as emoções que a natureza nos capacita, que a gente vai tendo condição de trabalhar, de ter filho, de casar, de lidar com a nossa casa, né? Lógico, não de uma forma, porque falta muita experiência ainda, né? É engraçado que o adolescente, assim, ele tem a capacidade do adulto, mas ele tem a inexperiência de uma criança. Então, quer dizer, ele está nesse processo de transição. Só que essa inexperiência, ela pode ser suprida pelas pessoas mais velhas, pelos pais, por exemplo, às vezes os avós, ou um profissional mais velho, né? Que se esse adolescente você vai dando corda para ele desenvolver a potencialidade dele, e você contribui com a experiência, ele vai, né, se desenvolver muito bem. Tanto que se você pegar nas culturas primitivas, eu gosto muito, Patrícia, de olhar para as culturas primitivas. Por quê? Porque ali se abstrai um monte de ideologias culturais, né? E você olha o ser humano, o que a natureza inclina o ser humano. Eu sempre gostei muito de ver isso, né? E aí, olha que interessante. Quando você olha para lá, essa fase dos 12 anos, em torno disso, é quando você tem lá o rapaz que é mandado para a floresta para caçar, e vamos ver se ele vai sobreviver. Se ele morrer, é porque não prestava para ser adulto. Se ele não morresse agora, ele ia morrer mais tarde, daqui a pouco, porque ele não tem capacidade. Mas se ele sobrevivesse ao lobo, se ele sobrevivesse àquela caçada, né, aquela situação de risco, aí sim ele era admitido como um adulto. Mas não com 18 anos, isso com 12, 13 anos. Né? Inclusive, na Idade Média, você tinha o fenômeno, né, de algumas regiões, o rapaz de 12 anos receber a primeira espada dele para pôr na cintura e andar armado para proteger ali a família, proteger ali o feudo, né? E ele já era responsável por tirar uma vida ou não.
Sim. E hoje a gente, às vezes, não confia nos nossos filhos nem para lavar a louça. Com 14, com 16 anos, entendeu? Exatamente. Então, a gente tem uma fase aí em que hoje, um dos maiores, por parte dos adultos, né, uma das maiores falhas que a gente comete e atrapalha o desenvolvimento é que a gente pega um adulto, do ponto de vista biológico, Uhum. psicológico e tudo, só não tem experiência, mas toda a cognição, tudo é como adulto. Né? Você não Sim. tem grandes ganhos ali de, nossa, agora ele vai desenvolver o raciocínio com 16 anos de Uhum. uma forma exorbitante. Diferente na infância. Né? Quando você pega ali 10, 11 anos, você tem um salto, né? 9, 10, 11 anos, você tem um salto no raciocínio muito grande na criança. Ela começa a fazer conexões muito mais amplas. Agora, dos 12 para frente, que entraria bastante essa fase da adolescência, já não é assim. Né? Uhum. É mais o conteúdo que vai receber. Aí é mais educacional do que Uhum. cognitivo mesmo. Né? Não que não haja uma evolução aqui ou outra, mas não é tão significativo. É isso que eu quero dizer. Né? Sim, a gente poderia dizer que esse período seria um período assim de ganhar repertório, construir repertório, né? Então, se Exato. a infância vem tornando essa criança, né? Primeiro sobrevive, vingou enquanto ser humano, né? A sua natureza começa a acontecer, então essa inteligência se abre, eu começo a dar a conhecer sobre as coisas, né? Vem toda a instrução formal que a escolaridade pode prover. Sim, Então, quando esse indivíduo chega aí nessa idade, como você falou, ele está pronto, biologicamente, a natureza dele está pronta. O que está sim, faltando, então, agora para ele virar gente grande de verdade? exato. Repertório. Né? É aí que E é começam engraçado sair as do repertório. responsabilidades, né? E é engraçado esse repertório que você falou, Patrícia, porque assim, vamos dividir simbolicamente em fases de 7 anos, que ela acaba representando Uhum, aproximadamente isso. Os primeiros 7 anos, você tem que dar repertório sensível, né? Repertório uhum, imaginário, esse tipo de coisa. Quando você vai a partir do 7, o repertório que precisa ser conquistado é o repertório emocional, principalmente. Né? Então, uhum, você precisa. A criança vai descobrir o que ela gosta, o que ela detesta, ter experiências ali amáveis, detestáveis, alegres, tristes. E aí, como pai e uhum, mãe, a gente vai ajudando a orientar isso. Mas quando chega na adolescência, é o momento de brilhar a inteligência. Né? uhum, Então, quer dizer, partir aí dos 12 anos é o momento principalmente do repertório intelectual. Não estou falando de metafísica, mas estou falando sim, assim, uma explicação filosófica sobre as coisas, uma visão uhum, de mundo consistente, organizada, saiba dizer o nome das coisas, saiba ter noção de como funciona as realidades mais essenciais. Né? Por uhum, exemplo, hoje em dia, para dar um exemplo bem simples, você vai aprender a usar conta bancária quando você consegue o primeiro emprego. Até lá você nem tem conta bancária. Né? Na média é assim. Claro, hoje em dia você tem oportunidades nesse sentido. Né? Minha uhum, filha tem 11 anos, eu já fiz uma conta bancária para ela. Né? uhum. Por quê? Tem que saber mexer com isso. Vai esperar ter 18, né? Vai Uhum. esperar ter. É engraçado, Patrícia, que tinha um padre uma vez que eu conversei, que ele cuidava de seminário, e os seminaristas também vêm aí dessa fase aí da adolescência, né? Uhum. E o seminarista entrava lá e ele falava assim, o padre falando, né? Eu tinha que dar aula de como é que usa a conta bancária, porque o rapaz chegava aqui e não sabia fazer absolutamente nada. Básico, não estou falando nem espiritual, filosófico, teológico, Sim. coisa básica. Por quê? Uhum. Os pais trataram como café com leite, e Aham. aí ele não teve esse repertório de entendimento, critérios objetivos e uma série de coisas. Né? Então, nessa fase, é muito importante que a gente atribua responsabilidades, é muito importante que a gente também forme uma visão por exemplo, de casamento também, né? Aham. Uma coisa que eu comento até no livro da Arte de Educar, que é muito significativo, até baseado em São João Crisóstomo, que é ele que dá essa orientação, ele fala assim, eu chamo do impulso para casar, né? Quer dizer, começa a adolescência, eu falo, parece um impulso para casar, as pessoas querem casar, de alguma forma, né? Alguns desordenam esse impulso e bagunçam a vida, né? Uhum. Mas em grande parte é porque os pais acham que isso é um assunto para tratar com 18. Uhum.
Isso não é assunto para 18 anos, isso é assunto com 12. Entendeu? Sim. É um assunto com 12. E outra coisa é que os pais se assustam, né? Nossa, meu filho quer namorar, quer não sei o quê, mas só tem 13 anos, 12. Gente, tem uma tradição, uma vez uma tradição oral na igreja, né, que diz que Nossa Senhora experimentou, né, viveu a experiência ali da encarnação, né, a anunciação do anjo, né, e que Jesus encarnou ali no seio dela, isso aos 12 anos. Quer dizer, tem uma tradição oral que Eu já ouvi isso traz também. esse elemento, né? Ou seja, enquanto Nossa Senhora estava virando mãe, já estava para casar, a gente está vendo o filho com 13, 14, 15 anos. Ele quer namorar e ficando. Como assim? Como é que isso foi acontecer? Não foi acontecer, é a natureza acontecendo. É você que criou na sua cabeça que é só aos 18, 20, 30 anos que a gente pensa em casar, não? Né? Então, o que acontece? Se o pai e a mãe se fazem aliados nesse processo, aí filho, você quer namorar? Quero. Então conta comigo. Aí a gente ajuda a pôr inteligência na cabecinha da criança. Da criança não, do adolescente. Agora, se a gente acha um absurdo, um tabu, e a gente nem quer falar do assunto antes dos 18 anos, aí a gente larga ele, as paixões, a deriva, e aí chega lá, né? E aconteceu um monte de desastre. Nesses 6 anos aí de buraco. Exatamente, né, Murilo? Porque não é de nos causar, não deve nos causar estranheza, essa vontade, esse apetite que começa a despertar no adolescente, né? Por se encantar por outro, pelo outro chamar a atenção, né? E começa aquela coisa, né, da cortesia, e manda um bilhetinho e tal. Eu lembro que nessa fase, nossa, isso é tão vivo na minha memória, de um menininho do condomínio mandar um bilhetinho embaixo da porta do meu apartamento. Eu morava em condomínio no Rio, né? Então a experiência da gente de comunidade era essa, né? Era ali o pessoal do condomínio, né? E eu lembro da gente ser pequeno, sabe? E a minha memória, eu não tenho mais minha mãe viva hoje, mas a memória dessa época não é da minha mãe chegar assim, parou, não, esconder o bilhete, jogar fora, entendeu? Não era isso. Mas de uma atitude ordenada em relação a essa tendência, né? Realmente natural, entendeu? Então, assim, de alguma forma, a pessoa identificou algo que lhe chama atenção, né? Que tem, assim, que vai cultivando esse relacionamento, né? O relacionar-se com outra pessoa de outra forma, que não é mais só o amiguinho que vem em casa para brincar, né? Ou que compartilha alguma coisa no parquinho. É diferente, mas começa a desejar um projeto de vida, né? O que é. Então a gente começa a ordenar. Eu lembro da minha mãe falar comigo assim: ah, filha, que bonitinho, né? Ó, o fulaninho te mandou um bilhetinho e tal, guarda a cartinha, não sei. Mas não ficava assim por outro lado, né? Alimentando isso no que muitas vezes a gente observa que é uma exacerbação da sexualidade, entendeu? Sim. Não, muito o contrário. Era tratar de uma forma natural, ordenando esses sentimentos. Sim, exatamente. Inclusive, eu gosto muito de usar esse termo que eu coloquei lá no livro, de impulso para casar. Porque senão a gente fica num plano muito baixo nesse assunto. A gente precisa dar o nome das coisas do jeito que elas funcionam. E ela funciona assim. Nenhum adolescente quer simplesmente baixeza. Ele quer um projeto de vida. Ele quer um companheiro para o resto da vida. Então, veja, no fundo, isso é um impulso para casar mesmo. Sim. É que hoje a gente não nomeia assim. A gente nomeia tudo num biologismo, vamos dizer assim, né? Talvez venha até da biologia essa visão, né? Quando você vai dizer, vai estudar em biologia lá, como é que faz? O animal nasce, cresce, se reproduz e morre. Eu gravei isso na cabeça tantas vezes que a gente ouviu isso na escola, né? É verdade. E, poxa, mas é só isso que um cachorro faz? Um cachorro não protege seu dono, não é um amigo fiel, um lobo não é um excelente caçador, um roxinol não canta bonito, eles só nascem, crescem, reproduzem e morrem. E isso, então, ou seja, há um reducionismo, né, quando se olha nessa ótica. E quando a gente olha a dimensão de casar, adolescente, a gente acaba seguindo o mesmo reducionismo. Né? Sim. A gente olha realmente num plano meramente biológico, meramente animal. Né? E não olha o desejo de projeto de vida.